Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos da cidade de Torino, cidade de Mantova e regiões. Vocês devem ter assistido o meu vídeo anterior e eu prometi fazer outros vídeos. Então hoje são 6 de março de 2019 e eu venho aqui com muita graça, muita alegria trazer uma palavra de ânimo aos vossos corações, tudo bem? E como Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, ele disse: consolai uns aos outros. Hoje eu escolhi como texto o livro de Filipenses, capítulo de número 3 de Filipenses, no versículo 1 e 2, para que nós fizéssemos como ponto de partida da reflexão. Confia na sua Bíblia aí. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas para a segurança vossa. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. E você diz amém. E neste momento eu oro com você, querido Deus, que eu seja uma boca profética, um instrumento de edificação, e que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos usar, meu Deus, para confortar e fortalecer a fé dos Teus filhos que estão em toda a Itália e outros estados e províncias ali, em nome de Jesus. Ressalvando a minha paz do Senhor para o irmão Maximiano, para o irmão Marcos Botton, para a irmã Cimeia, para a irmã Irene, esposa do irmão Maximiano. E também eu quero enviar a paz do Senhor para o nosso pastor querido Valdomiro e toda a sua família. A paz do Senhor conta com as nossas orações aqui no Brasil, tá bom? Bem, o texto que nós lemos, ele requer um ponto de partida com algumas perguntas. Quem falou isto? Para quem? E o que estava acontecendo e qual foi o resultado? Bem, quem escreveu estas palavras foi o apóstolo Paulo. Para quem? Para os irmãos que estavam na cidade de Filipos, uma das igrejas que ficava em Filipos. Mas o que estava acontecendo em Filipos? Filipos, meus irmãos, com o passar dos anos, a igreja ganhou volume e automaticamente, consequentemente, junto com o crescimento da igreja, introduziu-se ou aflorou na igreja algumas pessoas que Paulo o taxou de cães, maus obreiros e o grupo da circuncisão. Meu Deus do céu, quando um homem como o apóstolo Paulo classificar um líder de cães, quais eram os comportamentos destes homens para que Paulo chamasse de cães? Então, usando a hermenêutica e exegese, é necessário que nós vamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 56, você vê que já aconteceu isto antes com o povo de Israel, e o profeta Isaías, pelo Espírito Santo, classificou tais pessoas também. 56, versículo de número 8, começa dizendo assim: assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel, ainda ajuntarei outros que já se ajuntaram, vós todos os animais do campo, das feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar.
andam adormecidos, estão deitados e amam tosquelejar. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Meu Deus do céu. Então, o que estava acontecendo na igreja de Filipos era o mesmo que tinha acontecido na ocasião que Israel está no cativeiro. As pessoas se aproveitavam da fé para o seu próprio proveito e se comportavam como um cachorro. Todo aquele comportamento de um cão. Então, queridos amados, essa palavra de introdução e texto para o argumento. Não é só na Itália, mas o Brasil e muitos outros países está acontecendo. Nós estamos sendo extorquidos a nossa fé. Quando essa fala, não sei onde ela nasceu, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é estranho, essa fala, não é? E hoje nós somos prejudicados, nossa fé oscilando, porque passamos por esse problema. Mas o que aconteceu? Paulo disse, eu não canso de escrever a vocês. Então, o que fazermos? Tomar o conselho do apóstolo Paulo. Guardai-vos, protegei-vos, não comungais, não se associe. Guardar é isso, não se associar. Agora, o que não podemos é bater de frente, tá bom? Bater de frente é complicado. O nosso semestre aqui no Brasil, estamos concluindo com batalhas espirituais. E uma das coisas que eu aprendi, baseado no livro de Efésios 6:10 a seguir, é que há guerras que não podemos avançar. Esta guerra é só resistir, como o apóstolo Pedro aconselhou aos crentes, né? Temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não podemos ser complacentes de jeito nenhum. No livro de Romanos, capítulo de número 1, vocês conhecem, só para a nossa fé ficar alicerçada na palavra, Paulo escrevendo aos crentes de Roma a respeito da imoralidade nos cristãos de Roma. Estava havendo muita imoralidade, e aí Paulo começa escrevendo, advertindo o povo, e ele vai dizer lá no capítulo de número 1, olha o que ele está dizendo aqui, ó. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 21. Tu, pois, que ensina os outros e não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abomina os ídolos e comes sacrilégios. Tu que te gloria na lei e desonra a Deus pelas transgressões da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Se você puder aí dizer misericórdia. Então, o capítulo de número 2 que eu estou lendo, tudo bem? Eu li o 2:21. Agora o capítulo 1 e o versículo número 30 começa assim, ó. Sendo murmuradores, detratores do bem, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, declaram que é digno de morte, não somente os que fazem, mas aqueles que consentem o que eles fazem, que eu chamo de complacência. Meu Deus do céu. Então fica esta breve reflexão. Guarde-se dos maus obreiros, guarde-se dos cães e guarde dos circuncisos. São 3 grupos. Eu dei esse estudo na minha igreja a semana passada. Então é uma palavra rápida, são 10 minutos já e eu não quero estender muito.
e deixar essa reflexão aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Esse texto eu decorei quando eu tinha 16 anos de idade. Meu pastor fez eu decorar ele. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando só para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos os meus irmãos daí da Itália. Que vocês possam dizer amém. Paz.